E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Amanhã, sábado, o Bahia enfrenta o Botafogo na Fonte Nova. Pelo último jogo, né? O último jogo de que antecede a Copa do Mundo. Aí agora vem a data FIFA, né? Que é a Copa do Mundo. Para-se tudo para o recomeço, logo após o campeonato da Copa do Mundo. Mas o Bahia tem missões complicadas. Por que missões e não missão? Missão era somente um caso, missões são outros, são diversas. Goleiro, o Bahia está numa situação difícil. Quando contratou Ronaldo, era porque Marco Felipe estava bem, saiu, contratou Ronaldo, que quando chegou se contundiu, pam. Aí há a contratação, vem também Ronaldo, e a gente vive nesse dilema de goleiros. Quando encaixa o goleiro, Ronaldo se contunde. Quando encaixa o Léo, contrata, se contunde. Então a bucha está solta para os goleiros do Bahia. E aí vem aqueles que jogam sempre a pedra, sempre pedras, e sempre encontrando um bode expiatório entre o grupo. Eu encontro o grupo. Eu só encontro motivo para o grupo. Enquanto nós ficar encontrando um único responsável, não vai dar certo. É Rogério Ceni, é Ronaldo. Está sempre encontrando um responsável. O grupo, no geral, está jogando o pé de santo, proposital. E digo proposital porque é proposital. Porque é proposital. Nós já falamos sobre isso aqui, o excesso de passes pequenos, curtos, para mostrar para a TV e para o mundo que nós somos um time que temos um tempo de bola. Para o torcedor vai dentro do gol, vai a bola entrar. E o treino dessa semana do Bahia, um dos treinos, uma coisa me deixou curiosa e bem, do meu ponto de vista. Eu que, quando assava churrasco e cortava água de coco, e gostava de bater meu baba no time, eu sempre joguei ali na ponta. Sempre fui jogador, jogando pelas beiradas, mas como ponta. Seja na ponta esquerda ou na ponta direita. Sempre fui a destra, batendo meus babas. E tinha uma coisa que era boa, não era quando o cara jogava bola, uma marcação comigo, o cara colado ali comigo. Então você obrigava eu a voltar para vir buscar essa bola, e eu perdi o pique e a velocidade. Se toda hora eu fizesse isso, eu cansava rápido. Isso é normal. E vejo isso no Bahia, quando cria a marcação no meio de campo, utilizando Sanabria e Ademir para vir marcar atrás, para dar força no meio de campo. Com isso você traz o time adversário para dentro do time seu, para o seu campo. E quando esses dois jogadores de ponta recebem a bola, aí recebe na marcação em cima e vai voltar toda hora para vir buscar essa bola, vai estar cansado. No treino do Bahia essa semana, porque eu cheguei a esse assunto, no treino do Bahia essa semana, eu vi, né, uma nova formação de como fazer isso acontecer sem o desgaste muito. Mas para isso acontecer é preciso que os dois pontas estejam lá dentro, segurando os dois laterais. Ou segurando os zagueiros junto com os laterais. Então o Bahia treinou essa semana em uma metade do campo no estilo de jogo, na outra metade do outro estilo de jogo. E aí vem os defensores de exercício específico. Como passe longos. Vou repetir para vocês. Em outra metade do campo, isso foi o treino. Rogério Ceni trabalhava com o meio de campo, mas na outra metade de campo, Rogério Ceni trabalhava com os atletas de meio de campo. E na outra metade do campo, o auxiliar Nelson Simões e Leandro Delton trabalharam com os defensores em exercício específico. Que exercícios foram esses? Como os passes longos, jogadas laterais e cruzamentos ofensivos e defensivos.
Aqui me deixou otimista. Sair da área com passes longos. Isso quer dizer que aquilo que eu falo aqui o tempo todo, do excesso de passe e da rotina dali, naquele ângulo o tempo todo do Bahia ali, isso é péssimo. Com passes longos. Sair da área nos passes longos. Com perfeição pelas laterais e cruzamento. Diminuindo esse número e excesso de passe dentro do campo do Bahia. Mesmo que o time adversário esteja lá embaixo sozinho, a gente estoura esse limite ali. Então veja, em outra metade do campo, os auxiliares tal trabalhava com os defensores exercício específico, como os passes longos, jogadas nas laterais e cruzamentos ofensivos. Esse é um novo caminho para a gente tirar aquele calor frio da barriga quando o Bahia abusa com excesso de passe ali na grande área. Tinha um radialista que dizia assim, o jogo é de campeonato, joga-se a bola para o mato. Para o torcedor, eu estou ganhando, eu não quero saber se eu vou dar de canela, jogar duro pelo chão, eu quero é mostrar para a minha torcida que eu estou ferrenho ali na marcação, que eu não abro mão, jogo feio, mas saio com resultado. Então, às vezes, a minha técnica, ela tem que ser usada assim. Se não fosse técnica, você não seria profissional de futebol. Então, a técnica é aquilo que você adquiriu, aquilo que você aprendeu como jogador, a técnica sua. Agora, tem hora que você tem que utilizar uma outra coisa chamada raça. Ah, mas o técnico fez um esquema tático, aí é técnica, aí é o técnico. A tática que ele monta para ganhar o adversário. Ah, mas o técnico disse que eu devo ficar do meio campo para trás. Eu não posso passar do meio campo para frente. Um exemplo. E o jogador diz, olha, eu vou chutar o balde do que o meu técnico diz e vou lá dentro. Eu vou sair dessa banana aqui, eu vou jogar como eu gosto lá dentro. Eu vou ser rebelde. E o cara vai lá e muda a história do jogo e ganha o jogo. A torcida diz, é esse cara que eu quero aí, seu técnico. Eu quero ele jogando assim, porque foi ele que jogou assim que mudou o jogo. Então, é o que a gente quer. Então, esse aqui, esse treino aqui, que está sendo preparado para isso, é muito bom. É? Isso é muito bom. Uma outra coisa é o Bahia pode antecipar o retorno de Ronaldo no gol. A intenção era trazer Ronaldo depois da Copa. Mas, diante de que João Paulo está sendo culpado dos erros que o Bahia vem cometendo, ele só não todos, eu sempre digo aqui, e aí quer antecipar o retorno de Ronaldo, que já vem treinando com o grupo, trabalhando com o grupo, mas se preparando mais ainda. Mas pode retornar porque o Bahia, depois de João Paulo, só tem os meninos ali, os goleiros outros, já que o Bahia perdeu o Léo, Ronaldo, só tem João Paulo e os restantes é o quê? Sem experiência. Então pode trazer Ronaldo para vir para o gol. Até para preservar mais ainda o jogador João Paulo, que deve não renovar com o Bahia, deve não ter o contrato finalizado com o Bahia. Mas o Bahia vive uma fase de goleiros complicada. Confere? Mas há de dizer também que essa complicação tem muito a ver com o time num todo. Péssimo em todos os aspectos que eu falei aqui agora. E tem um ditado no futebol que diz assim, a melhor defesa é um bom ataque. Então, se você tem um bom ataque que segura o time adversário lá em cima, você descarrega o seu meio de campo, consequentemente a defesa tem mais facilidade e o goleiro recebe menos porrada lá dentro para evitar de cometer erros por conta de uma defesa no meio de campo frágil que não contém o time adversário. Esse é meu ponto de vista. Então, Ronaldo deve voltar, sim, está trabalhando normalmente, esperamos que ele retorne, não só por conta de Ronaldo, ou não só por conta de João Paulo, por conta do time no todo, e continuar fazendo mudanças no plantel do Bahia,
porque o Bahia tem jogadores, sim, à vontade, que pode não estar desse motivzinho aí que estão armando. Essa é a minha avaliação. Obrigado a todos e um ótimo, né, final de semana para a gente. E Bahia e Botafogo para espantar o azar na Fonte Nova.